É, a palavra história comporta múltiplas acepções na língua portuguesa. A mais comum é usarmos para designar o que aconteceu, ações, pensamentos, sentimentos na comunidade humana no passado. Na acepção estrita para o conceito de ciência histórica ou da história, a definição conceitual mais abrangente se encontra em Mark Bloch, na Apologia da História, o ofício do historiador, quando o fundador dos análises assevera que é a ciência do homem no tempo. Febre e Bloch ampliam as fontes históricas, mesclando liberdade e determinismo a partir dos análises. Assim, Febre denomina os análises como uma outra história, de onde se tem a valoração da história local. Da história local se tira a narrativa histórica do município de Curuçá. Historiografia, etimologicamente falando, ela é a história grafada. Ela se preocupa com o discurso e os saberes históricos, enquanto a história ela é apenas a narrativa dos fatos históricos. Assim, a historiografia curuçaense ela é dividida na historiografia externa, onde você encontra as narrativas sobre o município de Curuçá, na história dos jesuítas na Amazônia, na história da cabanagem e em outras histórias do estado do Pará e do Brasil. E na historiografia interna, que é a narrativa exclusiva sobre fatos históricos do município de Curuçá. A historiografia externa sobre o município de Curuçá tem por marco inicial a obra do padre José de Moraes, no livro com o título História da Companhia de Jesus na extinta província do Maranhão e Pará, cujos manuscritos originais salvos datam de 1759, porém a sua edição brasileira, sob os cuidados de Cândido Mendes de Almeida, data de 1860. José Xavier de Moraes da Fonseca Pinto foi deportado, em março de 1759, quando já havia sido nomeado cronista da vice-província do Maranhão e Pará, em lugar de outra pessoa, que não chegou a executar esta tarefa. Provavelmente o padre João Daniel. Ainda conforme Serafim Leite, esta história havia sido escrita como parte das comemorações pela elevação da vice-província à província, fato que não chegou a ocorrer em virtude da expulsão dos jesuítas. Foi concedido por Sua Majestade ao Colégio do Pará a administração dos índios do Curuçá e Mamaiacu, porquanto o senhor rei Dom João IV, pela real provisão de 23 de setembro de 1652. A segunda e mais emblemática narrativa histórica, encontrada na historiografia externa sobre o município de Curuçá, é encontrada na obra do padre Francisco de Toledo, que foi visitador e vice-provincial da Companhia de Jesus no Grão-Pará, em 1757, intitulada Coleção dos Crimes e Decretos pelos quais 21 jesuítas foram mandados sair do estado do Grão-Pará e Maranhão antes do extermínio geral, datada de 1791, mas escrita entre 1757 e 1758. Nessa obra, o padre jesuíta Francisco de Toledo reafirma a referência à Carta Régia ou Provisão Real de Dom João IV, rei de Portugal, datada de 23 de setembro de 1652. Porém, essa obra também é a base para a corrente historiográfica que data a chegada dos jesuítas, depois de 1663, com base na declaração do padre Francisco de Toledo de que até o ano de 1663, Curuçá ainda não existia para os padres jesuítas. Foi concedido por Sua Majestade ao Colégio do Pará a administração dos índios do Curuçá e Mamaiacu, porquanto o senhor rei Dom João IV, pela real provisão de 23 de setembro de 1652, que pela dita lei, não foi dito colégio privado da administração de alguns índios que já no ano de 1663 tinha na residência de Mamaiacu, a do Curuçá ainda não existia, que eram a mínima parte de 1.200 índios tupinambás que o padre Francisco Veloso havia descido do Rio dos Tocantins, no ano de 1658, para o serviço da capitania do Pará.
Outra narrativa histórica encontrada na historiografia externa sobre Curuçá pode ser apreciada no livro Traços Cabanos, de Henrique George Hurley, do ano de 1936. Edição em comemoração pelo primeiro centenário da ocupação de Belém pelas forças legais do general Soares de André, em 13 de maio de 1836. Nessa obra, George Hurley traça detalhes da cabanagem em Curuçá, as invasões e a resistência. A narrativa de Hurley coloca Curuçá com destaque na historiografia paraense por narrar fatos com riquezas de detalhes sobre as invasões cabanas a Curuçá. As narrativas históricas sobre o município de Curuçá, na historiografia externa, elas são inauguradas pelo padre José de Moraes. A obra dele data de 1759 e ela vai trazer a Carta Régia ou a Provisão Real de 1652, que nós chamamos na historiografia curuçaense da Certidão de Nascimento de Curuçá. Essa carta ela vai ser confirmada pelo Francisco de Toledo na obra de 1759 também, que vai ser publicada mesmo em 1759, mas a obra do Francisco de Toledo ela é de 1757 ou 1758, publicada em 1759. Então, ela reafirma a certidão de nascimento do município de Curuçá com a Carta Régia de 1652. Porém, o padre Francisco de Toledo traz a narrativa de que Curuçá só vai surgir para a história depois de 1668, com a descida dos índios do Baixo Amazonas. E nós seguimos a historiografia externa de Curuçá, passa por Serafim Leite, João Daniel, passa por George Hurley, passa por uma série de historiadores que narraram a historiografia paraense em contexto, como os jesuítas falam dos jesuítas do Pará e Grão-Pará, desde João Daniel, Serafim Leite, José de Moraes, Francisco de Toledo, até George Hurley, que fala da cabanagem, das suas obras, e põe Curuçá em evidência. Tem uma série de historiadores, como Marcos Carneiro de Mendonça, tem uma série de historiadores, o Azevedo, que trazem a narrativa sobre o município de Curuçá, mas não tem o foco em Curuçá, como foco principal o município de Curuçá, ou a historiografia, ou a narrativa histórica do município de Curuçá. Então, a esses historiadores nós chamamos de historiografia externa. Eles narram a partir dos seus pontos de vista e inserem a narrativa histórica do município de Curuçá nas suas obras. A historiografia curuçaense interna, ela começa com Cândido Cunha. Ela passa por Paulo de Tarso Monteiro da Cunha, Paulo Henrique dos Santos Ferreira e Francisco Canindé. Esses 4 curuçaenses fazem uma narrativa histórica do município de Curuçá exclusivamente e são curuçaenses, inaugurando assim a historiografia curuçaense interna propriamente dita. Cândido Cunha nasceu em 1888 e faleceu em 1974. É curuçaense. Ele se destacou por ele representar a intelectualidade curuçaense do início do século XX e se consagrou na vida política, na vida pública, durante o século XX. Em relação à sua obra, Cândido Cunha apresenta uma obra como cronista, porque ele viveu o que ele escreveu, como memórias ou memorialista, pois ele recorda coisas dos pais e dos avós que contaram a ele, e tem um toque biográfico, porque ele cita muito bem, muito claramente a obra de Palma Muniz, embora não faça referência, e como tem um toque de documentação na metodologia que ele utilizou, porque ele se refere a documentos. Ele se refere à documentação, a leis, a decretos e tudo, que ele teve acesso a essa documentação. Então a obra dele é crônica, é memorialística, ela é biográfica e ela é documental. Ela tem um formato de resumo estatístico. Então ela começa mostrando a localização do município, limites, pontos geográficos e tudo. E ela toca uma abrangência que vai a nuances como os costumes da época, já que o livro foi escrito em 1939. Tarso Cunha
filho de Cândido Cunha, é outro grande intelectual curuçaense. Nasceu em 1913 e faleceu em 2014. Ele foi promotor público, ocupou várias funções públicas e teve um destaque com a família Cunha ao longo do século XX da trajetória política do município de Curuçá. Sua obra em si carrega também traços de memória, de crônicas, já que ele viveu o período, muita coisa que ele escreveu ele viveu. Tem um toque bibliográfico, porque ele cita as bibliografias ao final da obra, e um toque de documentação. Então a obra do Paulo de Tarso, ela vem trazer para o município de Curuçá, reavivar a memória histórica em 1987. E a sua segunda versão, revisada e ampliada, traz ainda um maior conhecimento sobre a história do município de Curuçá, enriquecendo a historiografia curuçaense interna ou a nossa história local. Paulo Henrique dos Santos Ferreira nasceu em 1983, formado em História, portanto historiador. Ele traz no conjunto da sua obra também um toque de documentação, mas a sua obra ela é mais marcada pela documentação e pela pesquisa bibliográfica. Enquanto o Paulo de Tarso Monteiro da Cunha traz a sua obra é rica na memorialística, a obra do Paulo Henrique ela é rica em documentação e bibliografia. É ele que traz fontes bibliográficas no seu primeiro volume. No segundo volume ele traz uma retrospectiva, um resumo biográfico das principais personagens da história política e educacional do final do século XIX, início do século XX, até meados do século XX. E no seu volume 3, ele amplia esse conhecimento para chegar às pessoas da atualidade, aos vultos da atualidade, que ainda estão vivos, muitos, que são os curuçaenses notáveis. Então a obra do Paulo ela é marcada, principalmente, ela é destacada pela pesquisa bibliográfica e documental. Francisco Canindé é descendente da família Guimarães de Curuçá, tradicional família do município de Curuçá. Nasceu em 1974, formado, é licenciado em História e bacharel em Direito. Sua obra fez com que a historiografia curuçaense fosse periodicizada para a melhor compreensão do leitor. Então ele pegou e dividiu em período pré-colonial, onde ele suscita as hipóteses de que Curuçá já havia colonizadores europeus e estrangeiros antes dos jesuítas chegarem, junto com os índios tupinambás que aqui habitavam, que são primitivos da terra. Ele apresenta no seu segundo tomo o período jesuítico, que é o período em que os jesuítas ficaram em Curuçá, estavam em Curuçá, e desenvolveram educação, lavoura e todas as tecnologias, inclusive um próspero desenvolvimento. Ele apresenta no tomo 3 o período Vila Nova del Rei, que é um período de apogeu e ao mesmo tempo decadência econômica do município. Ele apresenta no volume 4 o primeiro período intermediário, que é o período que basicamente se prende à cabanagem em Curuçá, 2 invasões cabanas ao município de Curuçá. Ele pega o volume 5, que é Vila de Curuçá. Nesse período, o apogeu da Belle Époque, registrando todas as maravilhas econômicas que se aprofundaram em Curuçá. E ele pega o volume 6, que é justamente o período da intendência municipal, quando vai se apresentar o primeiro intendente de Curuçá, que é o João Romão da Siqueira Lobo. Vai se ter um debate histórico sobre a figura do Horácio Barbosa de Lima, e vai se ter o apogeu e a decadência da Belle Époque em Curuçá, o grande casario do centro histórico da cidade, até a Revolução de 30 ou o golpe de 30 empenhado por Vargas, e que extinguiu o município de Curuçá.